Aí entra Joesley Batista no cenário para poder negociar. E o que ele está negociando? O quase impossível, que é o Lula entregar Maduro, narcotráfico e todos os acordos comerciais que ele tem com a China. Os irmãos Batista, né, o Joesley e o Wesley Batista, da JBS, campeões nacionais, que tanto dinheiro receberam já do BNDES, assim, colados com o Lula, apesar dessa ligação com o PT de muitos anos já, eles foram os maiores doadores da campanha do Donald Trump. Eles doaram, se não me engano, 5 milhões de dólares à campanha do Donald Trump, né? E eles assumiram, tá todo mundo falando sobre isso, então tem fontes confiáveis, tem muito boato também, então a gente aqui vai fazer um resumo disso tudo. Eles assumiram um papel de intermediação, de intermediadores entre o Donald Trump e o Nicolás Maduro, e entre o Donald Trump e o Lula. Lembram que a gente falou aqui no Conversa Timeline, disse no início do programa, que num domingo, sem ser o outro, retrasado, dia 23 de novembro, um avião da JBS ficou pousado ali um dia inteiro praticamente, pousou às 5 da manhã de um dia, saiu no outro dia acho que 7 e pouco da manhã, ficou ali, era o Joesley, tá? Joesley Batista foi a Caracas, né, com autorização do Donald Trump, para negociar uma retirada pacífica do Nicolás Maduro, para que ele deixasse a Venezuela, né, que a Venezuela pudesse ter uma transição democrática para um novo governo e aquele regime ditatorial ali terminasse com o Nicolás Maduro no exílio. Então, isso foi tentado lá pelo Joesley Batista, em meio à maior escalada militar, a maior pressão militar já exercida nas últimas décadas pelos Estados Unidos contra a Venezuela. Aparentemente, até agora, isso não deu resultado. A gente continua vendo o Nicolás Maduro lá, né, na Venezuela, em Caracas, aparentemente sem ter nenhuma indicação de que ele realmente aceite deixar o poder. A outra questão é que há a informação de que os dois, tanto o Wesley quanto o Joesley Batista, estiveram por 2 vezes na Casa Branca, em Washington, na semana passada, né, conversando, não sei se diretamente com o Trump, aí eu não sei dizer, ou com representante do governo americano, para também fazer uma intermediação entre o Donald Trump e o Lula. E aí, gente, desculpa, não tenho como confirmar essas informações. São informações que circulam internamente na Casa Branca, e aí chega alguns jornalistas, chega outros jornalistas e circulam, mas teoricamente, aparentemente, foram apresentadas algumas condições para que o Donald Trump desse uma aliviada sobre o Brasil, em termos de tarifas, muitas, praticamente, dos produtos agrícolas já caíram, né? Quase todas, e também para produtos industriais. Isso estaria na mesa. E aí a gente fica em dúvida em relação às sanções da Magnitsky. Inclusive, naquela última entrevista que a gente mostrou aqui do Donald Trump, ele fala, eu conversei com o Lula depois do telefonema dos dois, que também já seria algo intermediado pelos irmãos Batista. Pois eu conversei com ele porque nós sancionamos, né, algumas autoridades do país, então falou disso. E o que teria sido colocado como condição para que os Estados Unidos dessem uma aliviada em relação ao Brasil e às autoridades sancionadas, não só o Alexandre de Moraes e a família dele, mas talvez todos os que perderam o visto americano. Então, exploração pelos Estados Unidos das terras raras brasileiras, né? O Brasil tem hoje a segunda maior, né? A segunda maior reserva de minerais raros, né? De terras raras. Exigência de que o Lula não sobretaxasse nem censurasse as big techs. A exigência de que o Lula, né, aceite a ajuda americana no combate às facções criminosas. A exigência de que o Lula, que o governo brasileiro, se afaste da China, não se aproxime mais da China. E aí uma condição que envolve a relação do Brasil com a Venezuela. A gente sabe que o Lula e o Nicolás Maduro, a gente não pôde falar sobre isso na eleição de 2022, mas eles são unha e carne, eles são amigos, né? Não à toa, o Lula, com 6 meses de governo, nesse terceiro mandato, recebeu o Nicolás Maduro em Brasília com tapete vermelho, com honras de chefe de Estado. Então seria a solicitação para que o Lula também entrasse nessa negociação para convencer o Nicolás Maduro a deixar o poder. E se não fizesse isso, se isso não fosse conseguido, que o Brasil se mantivesse neutro
não interferisse numa ação militar americana contra a Venezuela. Então, essas são as informações que circulam, são conjecturas, são boatos, a gente não sabe, mas é uma onda de conversas e troca de informações e tentativas de obter realmente a confirmação disso tudo, que está aqui nos deixando bem preocupados, né, Alan? Espero sinceramente que não haja recuo, pelo menos eu repito, sobre as tarifas eu desde o início falei que não era uma boa, mas as sanções da Magnitsky, se elas forem retiradas, aí, de novo, talvez a gente dê uma desanimada, mas ninguém aqui vai se entregar. Não digo nem desanimar, não. Eu acho que o cenário, ele não é um cenário onde a gente possa ter ainda uma avaliação de ânimo ou desânimo. Eu vejo uma operação psicológica em andamento, para mim é evidente, porque se eu desenhar os dois cenários, todos eles dependem de Maduro sair da Venezuela. Todos eles dependem do Lula virar as costas para a China. Todos eles dependem do BRICS sofrer uma mudança drástica, radical. Todos eles dependem do PT, com aquele discurso soberania, do boné da soberania. Lembra o azulzinho? Hoje eu trouxe o meu outlaw aqui de propósito. Todos eles dependem do Lula, com o boné da soberania, entregar, por exemplo, coisas do tipo como o lançamento de foguetes dos Estados Unidos no Brasil, que eram todas propostas do Bolsonaro. Se você avaliar, mesmo com conjectura, mesmo com algumas fontes que nós temos, todas as exigências do Trump em relação à Venezuela e ao Lula eram agendas de Bolsonaro. Saída do BRICS, que o Bolsonaro queria, mas nunca teve a retaguarda dos Estados Unidos para isso. Você ter qual é o nome daquele lugar para lançar o foguete? Eu sempre esqueço o nome. Alcântara. Base de Alcântara. Era proposta do Bolsonaro, proposta do Eduardo. O Brasil desistir de querer ter uma moeda própria com a China, algo que o Lula está se orgulhando desde o dia 1, né, quando ele voltou à presidência. Você tem o combate ao narcotráfico como exigência. Então tudo isso está em jogo. Seria como se o Lula virasse Bolsonaro por um dia. É isso. O Lula vai virar Bolsonaro por um dia, e aí, de repente, realmente, você vai ter aí o que a imprensa está noticiando. Veja o tamanho da confusão, tá? Eu estou aqui com o Twitter do Eli Vieira aberto. Aí eu vou acompanhar a timeline do Twitter do Eli Vieira, tá? Olha o tamanho da confusão que está na cabeça do pessoal hoje no Brasil. 1 hora atrás, Twitter do Eli Vieira. Torço para o Cláudio Dantas está errado. E o Cláudio Dantas também pinta uma queda da Magnitsky, né? Mas ele tem uma mania de estar certo. Aí ele está falando do texto que está no Cláudio Dantas, Joesley, Maduro e o fim da Magnitsky, onde o Cláudio Dantas narra que as eleições de midterm aqui nos Estados Unidos estariam como o ponto, o centro gravitacional do Trump. Que o centro gravitacional, para o pessoal entender o que é centro gravitacional, né? O Max tá outro dia até me dando umas aulinhas de física, né? Homem não consegue descer escada com o corpo assim. A mulher consegue. Onde é o centro gravitacional do homem, Max? Explica aí. Peito. É no peito. E o da mulher? É no quadril. É no quadril. Então a mulher, ela consegue. Já viu essa trend na internet? Que a mulher consegue botar a cabeça lá embaixo, perto de por exemplo, de uma parede, o homem não. Então centro gravitacional é isso. Se você perde centro gravitacional, você cai. Então, o centro gravitacional no texto do Cláudio Dantas, para o Trump, é a eleição de midterm com o preço da carne que não pode ficar alto. Eu acho um argumento muito, muito fraco para você poder ter o Trump recuando por causa de preço de carne. Mas, tá aqui o texto do Cláudio Dantas. Eu posso estar equivocado, a minha opinião pode estar errada, mas esse é o centro gravitacional do texto do Cláudio Dantas. Ou seja, o Trump estaria gastando 8 milhões de dólares só com a existência do Gerald Ford na Venezuela. E aí o Trump, falei, foi mal, gastei muito dinheiro com militares ali perto da Venezuela, o preço da carne está alto, desisti. Eu não consigo ver o Donald Trump que eu conheço tomando esse tipo de postura. Esse é o argumento do Cláudio Dantas no texto dele, de acordo com o zoom que está rolando no Twitter. Agora, a confusão se dá aqui. Você vai pegando a timeline dos tweets
menos recente para os mais recentes do Eli Vieira, você sobe 1, 2, e o terceiro tweet depois desse, ou seja, o cara postou um tweet há 1 hora atrás, postou um outro tweet, aí o outro tweet que ele posta é esse aqui, encarta Trump. Carvajal diz que a Smartmatic é, abre aspas, ferramenta de manipulação eleitoral, fecha aspas. Não bate. Em 3 tweets, o cara diz que o Brasil vai entrar no apocalipse. Tem que falar palavrão. Acabou. Joguem as toalhas. O mundo acabou. 3 tweets depois, ele fala que o Carvajal enviou uma carta ao Trump. Onde está o Carvajal? Preso nos Estados Unidos. Preso manda carta? Mas o documento foi obtido pelo site. Deixa eu voltar aqui no tweet da Oliveira. O texto foi divulgado pelo site americano. Cadê? Ele botou o link ele deve ter parceria com o Cláudio Dantas, né, Oliveira? Mas o texto foi divulgado por um jornal do Texas. Esqueci o nome agora. O pessoal do chat deve estar lembrando aí qual que é. Você vê que as duas visões, elas não estão baseadas em fatos. No sentido de que nós temos especulações que fundamentam outras especulações que fundamentam outras especulações. É importante o pessoal entender o seguinte: concordar e discordar de algo é estado psicológico, é expressão de sentimento. Existe como você concordar se isso aqui é caneca ou Ferrari? Não existe concordância e discordância sobre o ser das coisas. Então isso aqui é caneca, não é Ferrari. Você não tem como concordar ou discordar disso, desse fato, de que se isso aqui é uma caneca ou uma Ferrari. O que acontece é, uma vez que eu entendi que isso aqui é uma caneca, aí sim você pode ter a opinião se ela é uma caneca boa ou se ela é uma caneca ruim, se ela é uma caneca bonita ou se ela é uma caneca feia. Mas há de se aceitar o juízo do fato. O pessoal usa muito juízo de valor, sabe aquela... Virou quase clichê no Brasil. Isso é juízo de valor, isso é juízo de valor. Então vamos esclarecer aqui uma coisa. O que é juízo de fato e juízo de valor? Juízo de fato não tem opinião. Juízo de valor tem opinião. Então a opinião, ela vive no ambiente do juízo de valor, não do juízo de fato. Fatos não são passíveis de opiniões. O Bolsonaro está preso ou está liberto? Preso. Isso é juízo de fato. Né? Por exemplo, se você pegar algo que não é passível de interpretação, os políticos, eles fizeram alguma coisa para poder parar a prisão do Bolsonaro, isso não é juízo de valor, isso é juízo de fato. Não fizeram. Né? Algum partido paralisou votação, derrubou quórum, obstruiu sessão, produziu enfrentamento real contra a prisão do Bolsonaro, isso não é passível de opinião, isso é fato. Muitos parlamentares eleitos com o voto do Bolsonaro estão negociando com o Centrão, isso não é juízo de valor, isso é fato. A bancada evangélica, e agora estão querendo criar a bancada católica, a tal da bancada da bala, eles estão se mobilizando de modo proporcional ao peso político que eles receberam do Bolsonaro, isso não é juízo de valor, isso é fato. Houve frente unificada, constante, de união em defesa do Bolsonaro, isso não é passível de opinião, isso é fato. Não teve. Muitos deputados estão evitando mencionar o fato do Bolsonaro estar preso por uma questão inconstitucional, ou seja, ele não está preso, ele está sequestrado. Isso não é opinião, isso é fato. Aí que entra o problema. O meu medo não é a negociação de Joesley Batista, que certamente pousou em Caracas com autorização do governo americano. A minha preocupação não é o que o Lula está prometendo para o Trump. A minha preocupação é o que a direita está fazendo em relação a Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Esses dois estão heroicamente mostrando ao governo americano que há um perigo enorme no Brasil, onde esse perigo em torno do Brasil seria um perigo para os Estados Unidos. Em que sentido? Eduardo e Paulo Figueiredo apresentaram ao governo americano, e aqui eu não estou expondo nenhuma conversa que eu tive com eles, porque eu nem sequer tenho esse tipo de relacionamento e conversa com o Paulo. Então eu estou aqui trabalhando aquilo que foi noticiado. Então, o que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo mostraram ao governo americano? Manifestações de 7 de setembro,
aquela multidão enorme, o apoio que o Bolsonaro tem do povo, o amor que o povo tem por Jair Messias Bolsonaro, e disseram para ele: olha, a prisão vai fazer com que as coisas fiquem muito difíceis para o Bolsonaro, para os apoiadores de Bolsonaro, e aí nós teremos Lula uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque o PT é um partido que, quando chega para acabar com tudo. E isso vai ser ruim para os Estados Unidos, não apenas para o Brasil. Porque o Brasil tem reservas de terras raras que nem sequer ainda foi calculado. O Brasil, por exemplo, não sei se em casa você sabe disso, o Brasil não sabe quanto urânio tem. Sabia disso? Tem um ótimo artigo do Bruno Musa na revista Timeline, para quem é assinante, sobre terras raras, né? Fazendo uma comparação sobre o que o Brasil tem, outros países têm, quantos outros países já estão explorando, quanto que o Brasil explorou já, que é nada praticamente. É bem interessante o O artigo. Brasil não sabe o que tem. Nunca mediu. O negócio é tão grande que o Brasil nunca fez uma medição do que tem de terras raras. E aí, o que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro certamente devem estar apresentando para o governo americano. Vocês querem isso na mão da China? Ou vocês querem isso dentro do mercado global justo, honesto, onde todo mundo sabe o que está sendo comprado, como está sendo utilizado, se isso aqui vai ser utilizado para bomba nuclear, se isso aqui vai ser utilizado para satélite para destruir os Estados Unidos ou não? Vocês querem isso com empresas americanas, europeias e até mesmo empresas brasileiras que tenham uma boa compliance? Ou vocês querem isso na mão de criminosos? Então, eu não tenho dúvida que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão apresentando para o governo americano o seguinte: olha, o Brasil na mão da China é um problema dos Estados Unidos. É um problema para os Estados Unidos, melhor dizendo. É perigoso. Isso sem contar problemas migratórios. Uma coisa é a Venezuela caindo e um bando de venezuelanos tentando sobreviver e saindo da Venezuela. Outra coisa é o Brasil. E comparar Brasil com Venezuela seria o mesmo que comparar um continente com um país. Ainda tem coisas ainda mais graves. Eles estão atacando empresas americanas. O X, né? O Alexandre de Moraes já provou isso. Ele mesmo quis ir atrás do Elon Musk, não só no X, também na Starlink, inclusive congelando os bens de uma empresa para afetar outra, o que é crime em qualquer lugar do planeta. Então você tem uma série de fatores apresentados por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, apresentados ao governo Trump, mostrando o quê? Olha, está na hora de agir. Eles são criminosos, eles não respeitam as empresas consideradas como big techs, ou seja, eles não respeitam a liberdade das empresas americanas para cumprir as leis americanas. Porque é necessário explicar para vocês o seguinte: vou desenhar aqui, já que eu não tenho gráfico, a nossa empresa é pequena, a gente não tem uma equipe de gráficos, explicar para vocês. Aqui está a empresa americana. Vamos botar aqui, Facebook, Instagram, que é a Meta. Quando ela atua no Brasil, ela tem um outro CNPJ, ela tem um CNPJ brasileiro. Mas a empresa americana, mesmo com representação no Brasil, essa empresa aqui brasileira, ela não pode desrespeitar leis americanas. Ela não pode descumprir a Constituição americana. Como, por exemplo, enviar dados dos usuários para governos estrangeiros. Ela não pode. Ela não pode fazer isso. Se ela fizer, ela vai estar violando leis americanas. E como a empresa brasileira e a empresa americana estão unidas, isso não pode acontecer. Isso aconteceu o tempo todo. Aí entra Joesley Batista no cenário para poder negociar. E o que ele está negociando? O quase impossível, que é o Lula entregar Maduro, narcotráfico e todos os acordos comerciais que ele tem com a China. Eu digo todos, mas não são todos. Aqui é figura de linguagem. Então vou ser mais preciso. O que o Joesley Batista está prometendo para o Trump é: 1, Maduro cai. 2, vocês terão compartilhamento de dados de terroristas no Brasil, algo que o PT nunca aceitou. Mas é o que provavelmente o Joesley Batista está oferecendo ao Trump para poder barrar o narcotráfico. E 3, né, que é, de fato, o Lula cancelar inúmeros contratos com empresas chinesas. Leia-se Partido Comunista Chinês. Não só contratos, como também o Lula cancelar todo o processo em andamento do desenvolvimento do BRICS. Cara, é como se o Joesley Batista estivesse prometendo para o Trump um anão tarado que tem o negócio lá embaixo do tamanho do negão do WhatsApp, que voa igual o Iron Man
se transporta de galáxias igual Thor, e ele quer fazer tudo isso com o Lula.